Amém, queridos. Bom dia, para quem eu não vi. A paz do Senhor. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Tá. Isso aí. Amém. Deus é maravilhoso. Eu sonho com essa dinâmica, com essa intensidade, com o Senhor falando, seja numa oração, num abraço, num choro, em tudo. Porque o nosso Deus, Ele é vivo e é presente no nosso meio. Amém. Mesmo a gente não crendo ou achando meio esquisito, mas Ele é presente. Amém. Porque Ele é Deus. Amém. E Ele não pede licença. Como disse o nosso querido pastor Vitor Rodrigues, a vida é invasiva. Ela chega e não pede licença. Amém? Bom, estamos aqui para a segunda parte. Quem não esteve aqui na primeira parte no domingo passado, nós estamos falando sobre uma passagem muito conhecida, que é... Muito obrigado, meu filho. Que está contida no Sermão do Monte, né, chamado Sermão do Monte de Jesus, onde ele fala que eu e você, aqueles que se renderam a Cristo, que entregaram a sua vida a Cristo, são sal e luz. Amém? Bom ver caras que estavam viajando e estão voltando, queridos e queridas que eu não vejo há um bom tempo. É muito bom estar junto com vocês. É uma bênção estarmos juntos. Amém? Bom, nós estamos falando então da identidade e função dos verdadeiros cristãos. Eu só queria retomar um ponto, se a tecnologia deixar. Eu vou deixar. Obrigado, meu querido. Obrigado. E aproveitando que você está aqui, foi ele que me ajudou. Voltando só no sal rapidinho, que a gente falou. Então a gente falou domingo passado do sal, da metáfora do sal, e hoje nós vamos falar da metáfora da luz. Mas eu esqueci de mostrar sobre a questão de... eu acho que eu não falei em detalhes por que Jesus fala que se o sal for insípido, para nada mais presta, isso só serve para ser jogado para os homens pisarem, né? Então, eu sei que o Smart vem daquela região, e eu perguntei para ele, viu, como que vocês usam o sal lá na região de vocês? Aí ele falou, justamente, são blocos. É esse bloco aí? É? Então é esse bloco que o que? Lembra que eu falei que o sal não é só o cloreto de sódio, mas é uma mistura de vários sais, onde o cloreto de sódio dá o sabor, mas o resto não tem a mesma performance de sabor. Então, quando se retira do bloco aquilo que tem o sabor de sal, não presta mais para nada. Ou seja, tem algumas utilidades, mas o que? Naquela época, Israel, isso o famoso arqueólogo hoje, o expoente no Brasil, Rodrigo Silva, né? Ele explica, e dizendo, naquela região, Israel, por exemplo, não neva o ano inteiro, neva alguns dias do ano. Mas quando neva, o que acontece? Eles guardam o sal que não tem essa utilidade culinária de preservação, para o quê? Ser colocado na rua, para as pessoas pisarem quando está nevando em Israel. Então a metáfora de Jesus fala exatamente sobre isso. De quando o sal não tem essa utilidade mais, ele serve somente para ser pisado pelos homens. Vocês sabem que lugar que tem neve, quem já visitou aqui lugares que neva, uma outra propriedade do sal é derreter o gelo, porque muda o ponto de congelamento dele e aí faz com que o gelo ele fique liquefeito. Então você reduz a presença do gelo e dá mais segurança para as pessoas. Então, só explicando isso, esse é o bloco, o Smart falou exatamente isso, e me explicou, eu falei, então está confirmado com alguém que realmente usa isso, né? Então, só para a gente poder... Deixa eu ver se agora está funcionando aqui. Ah, agora está funcionando. Obrigado. Você não ficar... Obrigado, viu? Obrigado, viu, querido? Deus te abençoe. Muito bem. Então, a passagem que nós estamos... observando na palavra de Deus, está em Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ver do versículo 14 e 16. Nós vimos o 13 semana passada, hoje nós vamos ver do 14 a 16. Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua presença. Ela é real. E nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Fale conosco nessa manhã. Que o teu Espírito tenha liberdade e comande tudo o que nós vamos aqui refletir na tua palavra. Que seja o Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Dentro da questão da luz, nós vamos falar de 4 pontos. E o primeiro que eu queria destacar, do que é ser luz. O que significa ser luz? O que a palavra de Deus diz sobre isso? E a primeira coisa que a gente, meditando na palavra, vê muito claro é que ser luz é revelar a Cristo. Ser luz é revelar a Cristo. No versículo 14, Jesus também chama os cristãos de luz do mundo. Mas antes mesmo de nos chamar de luz, ele falou de si mesmo como a luz do mundo. Agora, por que Jesus é chamado de a luz do mundo? Como a gente viu, luz é revelação. Jesus veio para revelar o Pai. E aí, nós podemos ver em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Em João 12, 45 e 46, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim que, de todo aquele que crer em mim, não permaneça nas trevas. A relação entre essas duas afirmações é que Jesus é a fonte suprema de luz. Os crentes são o seu reflexo. Jesus transferiu uma responsabilidade dando continuidade ao processo de salvação. Ou seja, ele revela o Pai e nós revelamos a Jesus. Ele nos transferiu essa responsabilidade. Portanto, a nossa função como verdadeiros cristãos é brilhar para o mundo revelando a Cristo. No livro de João 17, 9 e 11, cadê você? Aqui. Vamos ler. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui fica claro que o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo é que a igreja foi tirada do mundo, está no mundo e não é do mundo, mas enviada de novo ao mundo como testemunho. Desta forma, a igreja e o mundo são diametralmente opostos, absolutamente diferentes. A igreja que tenta ganhar o mundo imitando o mundo não entendeu sua vocação. O que a gente tem que entender é que para ganharmos almas, sermos usados pelo Senhor, nós temos uma identidade, que é Cristo. Amém. E nós não devemos usar coisas que estão fora desse conteúdo, que é Cristo. Não existe razão de imitar o mundo para proclamar a salvação em Jesus.
Amém? Amém. Tiago 4,4. Infiéis, e esse infiéis significa adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em João 2,15-16, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E para fechar, a clareza e essa ordem, para mim, é a que fala comigo muito esse versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica muito clara a diferença do que é o mundo e o que é o povo de Deus, os verdadeiros cristãos. Infelizmente hoje, e a gente tem que ser sincero diante do Senhor, abrindo o nosso coração, a pressão é muito grande. A influência está aí a todo vapor. Eu não falo por vocês, mas às vezes eu falo por mim, às vezes eu tenho atitudes, pensamentos e conduta que é mudando, e não do Senhor. E como o Senhor Jesus deixou bem claro aqui, nós devemos ser totalmente opostos. Nós estamos mesmo, como Jesus falou, em oração ao Pai. Olha, não peço que os tirem, mas eles estão no mundo, então guarde-os. E quem gosta, né, de feedback, né, de aprender, aqui está a maior lição de feedback, de prestação de contas do mundo. Essa oração de Jesus ao Pai, quando ele fala item por item daquilo que ele tem feito com os discípulos. E às vezes a gente tem um coração que não gosta de prestar conta. Só eu? Sim ou não? Sim, todos nós. É ruim prestar conta, né? Incomoda, né? Mas o Senhor Jesus nos ensina. Tudo que fazemos nós devemos prestar contas, ser transparentes, ser luz. Deus não tolera nenhum rival. E quando o cristão se comporta de um modo mundano, ele demonstra naquele momento que a sua fidelidade é para o mundo e não para ele. No estilo de vida, o nosso estilo de vida deve ser oposto de tudo isso que a gente leu. Como Paulo diz em Atos 13:47, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Essa é a nossa identidade. Existe um propósito, uma função. Como o Senhor disse a Paulo, eu vou te fazer luz no meio dos gentios. Amados, eu e você, nós devemos ser luz onde nós estivermos. Amém. Para o quê? Para que as pessoas glorifiquem a nós? Nossa! Como o Mauro é maravilhoso, né? Uma bênção, né? Como ele é maravilhoso. Não! O nosso maior, principal motivo é porque as pessoas possam ver Jesus em nós. E elas entenderem que há uma salvação em Cristo. Amém. E que para o mundo nada presta do que vem do mundo, como a gente viu. O mundo, esse sistema, o que é o mundo? Esse sistema que nós vivemos. Quem faz parte dele se constitui inimigo de Deus. Não sei vocês, mas saber ter essa questão que eu posso ser inimigo de Deus, não dá. Então, aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o Senhor da vida deles, como o dono da vida deles, têm uma função: levar a salvação aonde estiver. Amém ou não? Amém.
Ser luz é levar salvação para o perdido, é tocar nas pessoas através do nosso estilo de vida, através da proclamação do Evangelho, e assim gerar nelas uma resposta para Deus. Nós podemos falar, mas se a nossa vida ela não corresponde com aquilo que a gente fala, nós não tocamos pessoas. Nós não geramos respostas para Deus através da minha e da sua vida. Não geraremos. Bom, ser luz, segundo ponto. Ser luz é ser um referencial. No mesmo versículo 14, Jesus também menciona que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O crente é comparado a uma cidade luz edificada sobre um monte. Ela está acima de tudo que está ao seu redor e ela brilha no meio da escuridão. Aqueles cujas vidas exibem os ensinamentos de Cristo não podem se esconder. Quem já viajou de avião à noite é bonito ver, né? Quando está lá em cima. Ou quem já viu no Google Maps o mapa à noite, é lindo ver os pontinhos. Onde tem maior concentração de pessoas, a luz é mais forte, né? É lindo ver, né? É uma imagem muito bonita. E o Senhor Jesus diz que nós, a igreja, somos uma cidade iluminada no alto, iluminando tudo que está ao seu redor. Aqui está mais um destaque da nossa identidade. A comunidade do reino de Deus, Jesus falando ali com os discípulos, estava acima não só do Império Romano, mas acima de outros reinos e governos. A gente tem que lembrar, queridos, aquele povo que estava sentado ouvindo Jesus, era um povo que estava numa vida regalada, tranquilo, tinha tudo, tinha paz. Não está balançando a cabeça não. Um povo sofrido, um povo massacrado pelo Império Romano. Não tinha paz, não tinha liberdade, passavam fome. Podiam ser mortos a qualquer momento. A qualquer momento, verdade, Guilherme? A qualquer momento. Que vida é essa? Trabalhavam como escravos. Trabalhavam como escravos. Mas Jesus disse que tinha um reino acima desse império, dizendo para eles, para esse povo. Aí lembra do domingo passado que eu comentei? Muitas vezes nós estamos em lugares que nós não queremos estar, mas nós estamos. Isso muda a nossa identidade? Não. Porque nós somos e devemos ser luz. Lembra-se de Daniel? Pretendo domingo passado, né? Que Deus usou apenas um servo dele. Para envergonhar o maior império daquele momento, o Império Babilônico. Um servo só Daniel. Passaram-se o pai Nabucodonosor, o filho, e Daniel permaneceu. Vieram os persas e Daniel permaneceu na mesma posição, sendo luz naquela região, luz naquele momento, no meio dos babilônicos, no meio dos persas. Por quê? Ele era do reino da luz. Amém. Que está acima de todo o reino. Lembra-se da estátua do sonho de Nabucodonosor? Insistindo. Essa é a estátua do sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou. Aonde está o Império Romano? As pernas, né? Que eram de ferro, que destrói, que massacra, a violência que tinha o Império Romano. Mas olha o que vem no sonho para destruir todos os reinos. Uma pedra cortada não por mãos humanas e que destrói toda a estátua, um reino estabelecido, que é a própria pedra, o próprio Jesus. Essa é a nossa identidade, queridos. Amém. E aqui, nesse momento, refletindo no Senhor, eu parei um pouco.
E aí me veio uma pergunta. Em algum momento das Escrituras, Jesus cita que os discípulos deveriam esperar a eleição de um deles como imperador romano? Ou esperar que o imperador se convertesse? Ou disse que no dia que eles elegessem alguns para o Senado romano, eles seriam luz do mundo? Não. Fala, Deus! Depois que houve a última eleição, né, eu percebi muito, nós percebemos, né, no meio cristão, quando veio o primeiro turno, muita gente, né, vamos ser bem claro aqui, muita gente no meio cristão falando, Deus vai eleger o Bolsonaro no primeiro turno, né? Agora Deus vai ser assim, não aconteceu. Aí veio o segundo turno, não, no segundo turno ele vence, não venceu. Daí, o Senhor não vai permitir que o outro assumiu, né? Assumiu, mas continuou assim. Eu particularmente fiquei, né, quando você, não sei se você falou isso semana passada, não, acho que foi uma palavra que eu vi do Harold Walker esses dias, um vídeo dele, convocando a igreja para um encontro que vai ter em setembro, falando sobre arrependimento, né? Então muitos ficaram como que chateados com Deus, né? Dizendo assim, puxa vida, como é que o Senhor permitiu uma coisa dessa, né? Como é que o Senhor permitiu uma coisa dessa? O que o Senhor falou no meu coração, a minha reflexão, e que me trouxe paz, é o seguinte, a situação, né, igual você está falando, a situação do povo, na época que Jesus estava na terra, era muito pior, né? Quer dizer, eu discordo do governo que está aí, não gosto, mas assim, o governo que eles tinham era infinitamente pior do que o que nós temos hoje, dentro da minha consideração. E mesmo assim, como você disse, Jesus não tocou no assunto. Eu falei, meu reino é desse mundo, não estou aqui para isso. E isso não mudou, né? Continua sendo assim. E nós continuamos sendo chamados para ser sal, para ser luz, para fazer diferença, né? Para trazer conversão, enfim. Né? Acho que isso traz uma paz no nosso coração. Né? Nós fomos chamados para outra coisa, né? E não para mudar o governo, o reino desse mundo. Meu governo não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. Essa reflexão que Deus me trouxe à mente é justamente isso, Guilherme. Muitos que me conhecem aqui sabem como eu me posiciono em relação a isso. Em algumas coisas eu sou bem radical e às vezes incomodo. Mas o meu ponto aqui não era nem para ressaltar a questão da política, mas era justamente ressaltar essa última observação que você faz. Que não importa o nosso ambiente. Não importa onde nós estamos. O que importa é a nossa identidade e a nossa função. É isso que importa. Daniel não ficou de mimimi porque foi retirado por Nabucodonosor. E olha, ele vinha de família. Imagine o que ele não tinha. Devia ser uma vida boa, né? Vamos lá. Era um menino, ele passou por uma seleção. Então não foram lá e pegaram qualquer um. Ele pegou alguém que tinha um preparo. E ele ficou de mimimi? Como eu falei no ano passado, ele quis ir embora? Ele ficou e fez a diferença lá naquela situação, trocando o nome, mudando a comida, sendo humilhado. Falou, se não vier alguém aqui eu vou matar todo mundo. Ele falou, peraí. Aí o que tem que atuar? E aí qual foi a primeira atitude de Daniel? Me dá um tempo, fez a parte dele, e foi o que? Oração. Muitas vezes a gente não para um minuto para orar, para pedir um conselho, para chegar para o nosso pastor e falar, estou pensando em fazer isso, quero fazer aquilo, não estou tendo discernimento, eu preciso estar junto para ter o discernimento aqui. E ainda a gente quer ter vitória, a gente quer ser abençoado, se a gente deixa o básico, coisa básica.
E a Bíblia fala que Daniel, Deus era com Daniel. É isso, a única coisa que nós não podemos perder. A presença Amém. de Deus na minha e na sua vida. Amém. Uma cidade deve ser vista por todos, servir de guia, servir de advertência. A vida seria insuportável sem luz. Imagine, gente. Depois eu vou fazer uma dinâmica. Nós estamos de dia. Eu queria ter feito essa reflexão com vocês à noite, para fazer outras coisas, mas nós vamos entender o que Deus está falando conosco nessa manhã. Na obra da criação, no primeiro dia, Deus criou a luz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Sem luz, este mundo seria vazio, obscuro. Em outras palavras, a vida da igreja é a sua primeira mensagem. A igreja não apenas tem uma mensagem, mas a igreja é a mensagem. O Chico fala direto, né? Cartas As boas novas, né? abertas, escritas. Eu e você. Se ela tem vida, se ela tem testemunho, então tem proclamação. A igreja precisa ter vida. A igreja precisa ter testemunho para proclamar. Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, nós cantamos essa manhã, luz do mundo. Irrepreensíveis e sinceros. Muitas vezes damos guarida, inclusive para os de fora. Já viram aquela frase assim: nossa, se é para ser crente igual aquele ali ou aquela ali, tô fora. Eu já vi várias vezes isso. É triste ouvir. É triste. Queria fazer uma dinâmica agora. Vamos lá. Todo mundo, fecha os olhos. Fecha e tenta. Sei que tem quem tem óculos aí. Fecha os olhos e tampa assim, ó. E vamos ficar um tempinho. Imagine essa situação agora para sempre. Coleta o sentimento que você está tendo agora. Antes de abrir, eu quero que vocês percebam quais serão as primeiras sensações percebidas, tá? E eu quero que vocês olhem lá para o canto esquerdo, tá? Já vai preparando, não olha ainda. Mas a hora que vocês abrirem, olhem direto para o canto esquerdo. E aí vocês vão coletar aquilo que vocês estão sentindo, tá? Então, pode abrir agora e olhe para o canto esquerdo. Agora, me fala as sensações que vocês tiveram aí. Hã? Clarão, a sensação, o que vocês sentiram? Alívio. Olha, eu escrevi, olha só. Alívio. Alívio do quê? De ver. De ver. Amados, eu escrevi isso porque eu fiquei cego parcialmente. E quando eu fiz o transplante de córnea e tirou o tampão do olho direito, era um alívio e uma alegria tão grande de poder ver de novo, que eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Que alegria. Quando acaba a luz em casa, né? Tá lá, todo mundo faz só essa coisa, tem gente que até escuta a transformador na rua, né? O que vocês às vezes escutam assim, quando você... né? Aí quando volta, o que acontece? Alegria. Procura a vela. Agora, alguém sentiu uma outra coisinha a mais? Hã? Incômodo. Quando a gente está no escuro e vai para um lugar com luz, a gente fica incomodado. Pois bem, às vezes nosso proceder incomodará as trevas e os nossos inimigos.
mas não recue. Essa é a nossa identidade. Jesus falou, vocês são luz, cidade edificada no monte. É impossível não ver. Luiz Henrique, é interessante, né? Que escuridão é a ausência de luz. Isso. Né? Você vê, a gente estava no escuro, a hora que veio... Exatamente, exatamente, Cleiton. No escuro, a ausência de luz. Então, nós como luz incomodaremos as trevas e os nossos inimigos. Não reagem, não reagem. Vamos ver o que Jesus fez em determinadas situações. Aqui eu elenquei muito rápido 3 situações com os apóstolos, um com Estevão e outro com Jesus, aonde houve um certo incômodo, distúrbio pela ação, pela conduta desses envolvidos aqui. Atos 5:33, os apóstolos, os fariseus falando sobre os apóstolos, eles, porém, ouvindo os apóstolos, se enfureceram e queriam matá-los. Estevão, em Atos 7:54, ouvindo isso, ficaram furiosos e olha só, e rangiam os dentes contra ele. Estevão, tem poucas passagens sobre Estevão, mas a palavra fala que era um homem onde a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito era clara, um homem de Deus. E ele, Jesus, em Lucas 4:28-30, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e se retirou. O que eu estou dizendo de incômodo aqui, deixa o Espírito Santo falar, não é um ser chato, tá? Deixa o Espírito Santo, não é ser o cristão chato, que só usa jargão, e que não tem uma visão ampla do que é ser parte do reino de Deus. Mas a sua própria presença, quando você fala, a sua atitude, as suas decisões, a sua maneira de pensar, incomoda. Não sei vocês passaram por isso, mas se não passou ainda, vai passar. Você pode ter certeza. E se não está passando por isso, deixa o Espírito Santo falar, porque tem alguma coisa errada. Porque na identidade de luz também incomoda. Se não está incomodando, tem coisa errada. Está escondido. Não está edificada sobre o monte. Está em algum outro lugar sem brilhar. E tenha o coração tranquilo, queridos. Às vezes a gente passa por situações, esses últimos tempos conversando com a Márcia sobre situações de trabalho, e eu sei que cada um de vocês aqui teriam várias histórias para contar, de situações chatas, incômodas, difíceis de lidar, da contradição da atitude do mundo, daquilo que a gente enfrenta no trabalho, no nosso bairro, na universidade, aonde a gente está, na escola, dentro de casa. E às vezes a gente quer o quê? Reagir. A gente quer, esse circunciso, esse chefe, que não sabe nada, não conhece o meu Deus, deixa, orar cai fogo. O que Jesus podia ter feito com os fariseus, com todo aquele plano que eles tinham? O que ele fez? Não adianta. O que ele falava, onde ele estava, incomodava. Incomodava o povo que sofria, e que a Bíblia fala que foi para esses, né? Vir para os doentes, aqueles que precisam. Mas aqueles que tinham, como ele mesmo falou, eram hipócritas, porque conheciam a lei, mas não viviam, ainda colocava o peso nesse povo. Ele simplesmente falou, bom, então aqui já estou nervoso, e se retirou.
Então, percebeu que a sua atitude, as suas decisões estão incomodadas? Deixa. Ore a Deus, entrega para Ele. Como Daniel fez. Nabucodonosor deu uma ordem. Se não traduzir, não era traduzir, olha só. Não era traduzir, era primeiro ele falou assim, ó. Eu tive um sonho, mas eu não me lembro. É muito louco. Deus dá a visão da escatologia, que a gente hoje chama de escatologia, a principal dentro das escrituras, para um ímpio, que era Nabucodonosor, dá o sonho. Ele não lembra, e ele fala assim, ó, primeiro, chama todos aí os magos, os astrólogos, toda Harvard do Império Babilônico, chama eles. Tem que vir aqui, aí primeiro ele fala, olha, eu tive um sonho, mas eu não lembro. Que aqueles que foram chamados disseram, mas olha, isso é muito difícil, nenhuma ordem de todos poderia fazer isso que o senhor pede é impossível. Interpretar tudo bem, agora saber o sonho não é isso. Saber o sonho que você teve. Mas o imperador falou, não interessa, não quero saber. Se não descobrir o meu sonho e interpretar, morre todo mundo. Tá lá, lei Daniel. Tá lá, vai morrer todo mundo. Daniel, é aquilo que a gente já falou. E qual que é a atitude que ele teve? Pediu tempo, pediu para influenciou, pediu tempo para calma aí. Vou consultar o meu Deus. Busque a Deus na situação difícil. A hora que o bicho está pegando, corre para Ele. Vai já ajoelhado. Corre para Ele ajoelhado. Clama a Deus. Senhor, eu não sei o que fazer. Esse ano, essa foi a minha oração desse ano até o momento. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Me ajuda. Eu preciso do seu discernimento. Eu preciso da tua clareza. Eu preciso daquilo que o Senhor quer que eu faça. Experimentem disso. Não abram mão disso. E para isso, no terceiro ponto, ser luz é estar em posição correta e sem impedimentos. Versículo 15, né? A palavra de Deus diz, 15, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para que a sua luz alumie a todos que se encontram na casa. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês entenderem, porque quando a gente lê, por isso que é importante, parece ser uma coisa simples, mas quando a gente entende o que Jesus está falando, a gente tem clareza daquilo que Ele quer que nós entendamos para ter a atitude correta. Essa cesta é um alqueire. Para mim, alqueire, antes de ir mais fundo, alqueire era a terra, né? Um alqueire. Mas um alqueire também, até hoje se utiliza, é uma medida de cereal. Hoje tem uns caixotes de madeira, né? Mas, entendo, fazendo algumas pesquisas, era mais um cesto que naquela época se utilizava. Então o que Jesus está dizendo é, nós, eu e você como luz, não pode ficar debaixo de um alqueire. Não faz sentido, é absurdo. Mas sim num velador. Que é para se colocar o quê? Numa posição onde possa iluminar toda a casa. Para poder brilhar nos lugares escuros do mundo, a luz deve estar em posição estratégica e livre de qualquer bloqueio. Posição estratégica. Lembra? Eu sempre falo, ser sal e luz é uma questão de posição. Posição. Saber a identidade, saber onde eu estou, o que eu vou fazer. Ter clareza. Eu sei que eu estou aqui para fazer isso e vou fazer isso. Posição. Jesus disse que seria um absurdo, ou seja, não havia lógica colocar uma candeia debaixo de um alqueire ao invés do velador, esperando assim iluminar a casa para todos os moradores da casa. A propósito, eu e você, nós temos iluminado a nossa casa. Pais, filhos, avós, maridos, esposas.
Estamos iluminando? Futuros maridos, futuros esposos. Começa em casa. A nossa iluminação começa dentro de casa. E aonde é mais difícil? Em casa. Sempre. Eu falo, eu não tenho como esconder. Tem a Má aqui, ela sabe quem é o Luiz Henrique. Vocês só sabem. Tem uns que estão mais próximos e outros mais que não tem uma convivência mais perto. Não tem problema. É importante que o laço que nos une é Jesus. Mas quem conhece bem de perto sabe tudo. Tudo que ela pode dizer. Você senta 10 minutos, nem precisa das 10, 5 minutos ela fala quem sou eu. Para não ter o viés de que ela é esposa, tem esse cidadão aqui. Que sabe, vive lá em casa, vai todo final de semana, ele vê na minha dinâmica, como eu falo com o Henrique Polar, como eu falo com ela, ele vê. Tá por dentro, né? Tá por dentro de tudo, Ana Maria. É verdade. Aí sim. Então, se eu não estou iluminando, ele sabe. Que ele é constante. Direto. É muito fácil quando eu falo pagar de gatinha aqui. É fácil. Mostrar uma espiritualidade. Vai comer 1 quilo de sal junto, né? Boa, Guilherme! Nossa, falou comigo. No domingo passado, comer 1 quilo de sal junto. É exatamente isso. Eu estava explicando para o Smart que algumas frases que a gente fala não dá para entender, né? Não. E no estudo, como eu perguntei para ele sobre o sal, eu até falei, aqui a gente tem o costume de falar que para conhecer uma pessoa a gente tem que comer 1 quilo de sal junto, como o Guilherme falou, né? E isso significa, a gente sabe que a dose de sal nas coisas que a gente usa é muito pequena, ou seja, vai levar tempo. Né? Então, de uma semana que ele ia ficar em casa, ficou 2 meses, comeu 1 quilo de sal. Comeu 1 quilo de sal. Então é isso. Dentro de casa, sal e luz. E o saco de sal depois de 50, 60 anos? Ai, Ana, eu não cheguei lá Nossa, é ainda, bem tá? diferente de 1 quilo. Um saco de 1 tonelada, né? Amém. Depois você vai pregar sobre a água, que limpa o sal, tá? O excesso. Tá bom? Amém. Agora, ó, e realmente o que o Cleito abriu hoje de manhã, o Senhor quer falar conosco. Amém. Não devemos, sob pretexto de ter medo, vergonha, de exercer uma influência indigna, permanecer silenciosos a respeito da nossa fé. Muitas vezes passa por nossa cabeça, mas eu não conheço tão profundo a palavra de Deus. Estou preparado. Não estou preparado. Eu sou tímido, eu sou tímido. Isso dificulta muito. Jesus disse, vós sois sal e luz. Essa é a sua identidade. Vai com a timidez. Vai com aquilo que você tem de conhecimento da palavra de Deus e ponto. É a posição. É a presença. É aquilo que sai da nossa boca. É aquilo que a gente pensa. É aquilo que a gente toca. Como a gente toca. Como a gente anda. Luiz Henrique, acho que uma parte é assim, né, que é o medo e a vergonha. Às vezes não medo e vergonha, mas é o fato da aceitação, né? Se eu, de repente, estou naquele ambiente, eu ficar quietinho, eu vou ter uma imagem, de certa forma, negativa em relação àquilo, né? Certo. Você chega e não preciso ser luz aqui, porque se eu não for ser luz, eu não vou incomodar. Então é mais fácil eu ficar escondido no mesmo ambiente, porque daí não há necessidade de você se sentir mal em relação a isso, ou das pessoas entenderem você de uma forma errada. Acho que às vezes é medo, é aceitação. É muito mais fácil não ser luz para não trazer uma imagem negativa e ser aceito naquele ambiente. Permanecer nas trevas naquele ambiente é mais fácil para não ter que causar algum incômodo e não ser aceito naquele ambiente. Às vezes é uma omissão, não é questão de ser luz,
É uma questão de ser omisso em relação à essência daquilo que você é. E isso, perfeito, Maurício, tem uma questão de ego, de egoísmo, porque você não quer a sua imagem exposta, manchada, danificada. A gente prefere recuar. Nós devemos dar testemunho da fé que possuímos através do nosso exemplo pessoal. Pedro diz em 1 Pedro 3,15: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Paulo, só um comentário, também não podemos ter impedimentos em nossa vida, porque a gente falou primeiro de se esconder, ou seja, de uma omissão. Então, ou seja, eu estou numa situação confortável, mas a gente também não pode ter impedimentos em nossas vidas. Tem um detalhe, muito importante nisso. Por que Jesus falou que não se coloca embaixo do alqueire? Porque a luz, como você falou, ela emite propriedades. Se o Senhor Jesus falou que nós somos luz, então todos os atributos celestiais estão em nós. Se nós omitimos isso, os atributos também vão ser omitidos. O problema é que a gente quer ficar, como o Mauro falou, omisso, mas quer usar os atributos. Aí aquela própria pessoa está me perseguindo, não sei o quê. Então você que está se omitindo, porque há uma proteção na luz também. Porque a luz protege os animais. Por que se acende uma fogueira na mata? Exatamente. Agora, se você não acende, o que acontece? Corre o risco. Está vulnerável. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo falar. Fora isso também, né? Se está acesa a luz, se você tampa, acaba o oxigênio, os gases e a luz apaga. Ou seja, você se enfraquece também. Muito bem, muito bem. Deixa o Espírito Santo falar. O pecado e o mau testemunho prejudicam o processo de salvação. Manchamos nossa identidade e ficamos disfuncionais. Paulo aos Coríntios diz em sua primeira carta, 10, 32 e 33: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. De novo aqui, ó, lembra? Luz, que Deus fez Paulo para ser luz no meio dos gentios, está aqui sempre foco, né? Sempre Paulo trazendo o foco dele, a salvação de muitos, não de poucos. Mas às vezes a gente está aqui, ó, falo começando por mim, fui pedra de tropeço na minha carreira tudo isso, me arrependo. 1 Pedro 2, 11 e 12: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais e que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E aqui o Senhor trouxe uma coisa que eu fiquei muito pensativo. E aí, deixa o Espírito Santo falar. Talvez você possa dizer: na minha vida a influência da carne está bem dominada pelo Espírito. Tenho uma boa disciplina espiritual no que tange a oração, a leitura da palavra e etc. Mas nessa manhã Deus te faz lembrar que deixar de fazer o bem também é pecado. Tiago 4,17 diz: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Sempre a gente vai ter, na maioria das vezes, uma visão superestimada de nós mesmos.
Podemos achar que nós estamos fazendo checklist cristão muito bem. De oração, de leitura, venho à igreja, não falto, dou meu dízimo. Mas às vezes eu recolho a minha mão para fazer o bem. Não disponibilizo o meu tempo para fazer o bem. Não coloco a minha vida à disposição para fazer o bem. E como disse Tiago, isso também é pecado. Mas Henrique, outra coisa, que um dia eu estava estudando essa mesma palavra, Deus me falava o seguinte, outra coisa, você falar que vai fazer para a pessoa e não fazer na hora, porque a pessoa precisa na hora. Você fala, não, depois eu faço. É um pecado. Porque se você tem na hora, é para fazer, ele está precisando na hora, é na hora. Porque depois não resolve. Né? Então, isso é um pecado também. Sim. E muitas vezes, né, Cleiton, a gente... o senhor tem falado muito comigo da sensibilidade no trato com as pessoas. E eu tenho enfrentado nesses últimos tempos lidar com desafios meus e de pessoas que é muito difícil entender. Muito difícil compreender. E às vezes na nossa carnalidade, ou só de olhar primeiro em nós, a gente fica insensível à dor alheia. E às vezes a Dona Maria está aqui sofrendo uma dor terrível. Ele chega para ela, não, vai ficar tudo bem, viu, Dona Maria? Em nome de Jesus, já vejo tudo certo já, está tudo bem com você, viu? E nem acolhe. Nem acolhe a dor, ignora a dor, passa por cima do sofrimento, de uma insensibilidade e deixa a carne vir à tona e deixa de ser luz. E às vezes um abraço, um carinho, olha, eu sei que você está sofrendo, eu sei que está difícil, mas eu estou contigo. Estou orando por você. Acolhe. Mas a gente ignora. Ouvir. E a gente às vezes foge da nossa responsabilidade tendo atitudes insensíveis. Para falar assim, opa, falei com a pessoa, falei. Então fala para a pessoa que você está orando, né? Você encontra a pessoa, você fica até envergonhada que você esqueceu do problema da pessoa, e você fala, tudo bem, não esqueci de você, não, eu estou orando. E às vezes você esqueceu sim. E às vezes você está falando que está orando, que parece que está dando um feedback para tirar uma responsabilidade sua e a pessoa entender que você realmente gosta dela. Então, para não ficar ruim com ela, vou dizer que eu estou orando para aquela situação. E outra coisa também que eu acho assim, que é importante, e às vezes a gente deixa de fazer, é perguntar depois para a pessoa como a pessoa está. Eu orei por você, beleza. Depois você nem volta e pergunta, está tudo bem? Passou? Você melhorou? Aí só fiz minha parte, entreguei. Porém, sabe uma coisa que funciona bem, que eu tenho aprendido, é o seguinte, a pessoa fala, eu paro, tu vai morar agora. Entendeu? Por quê? Porque depois eu acho que eu vou esquecer. Entendeu? E é tanta coisa, eu falo, não, pera, vamos para poder morar agora. E aonde? Aonde tiver, viu? Esse negócio, tá aqui no banco, eu vou num cantinho, eu levo a pessoa no cantinho e... Amém. Quarto e último ponto. Ser luz é ter um estilo de vida que as pessoas glorificam a Deus. A Deus. A Deus. Não era a intenção de Jesus que estocássemos a luz dos seus ensinamentos para nós mesmos. Não dá para ter o egoísmo santo aqui, não existe isso. Minha vida agora estou salvo, estou com a minha dinâmica na igreja, com os irmãos, e está tudo ótimo. Mas como lá no início eu comentei, Jesus teve um plano claríssimo. Ele revelou o Pai e nós temos que continuar revelando o Filho.
Devemos deixar que a nossa luz brilhe de tal modo que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. A ênfase está no ministério do caráter do cristão. O atrativo de uma vida por meio da qual Cristo é visto fala mais alto que a persuasão de palavras e habilidades naturais. Isso é uma coisa que Deus tem trabalhado muito na minha vida. As habilidades naturais, persuasão, a boa comunicação, não significa que eu e você somos santos. Ponto. Deus falou muito claro comigo. Aquilo que eu coloco de depósito em você tem uma função, mas a santidade é um processo que você tem que cuidar. Porque é a santidade que vai falar mais alto onde nós estivermos. Não a virtude, a habilidade pessoal que a gente tem. As boas obras não são somente caridades, dar esmola no semáforo, contribuir para alguma ONG ou ação social, mas principalmente é ter um estilo de vida que inspira as pessoas e é também manifestar Jesus para elas. Amém. Inspiração. Eu e você temos que ser inspiração, não por nossas virtudes, mas por Jesus que habita em nós. Amém. Eu tenho para mim, Luiz Henrique, que frigir dos ovos, como se diz, né? O foco principal de tudo que nós somos, que nós buscamos, deve ser instigar as pessoas a buscar a Deus. Porque se a pessoa busca, ela acha. Então você ensina, né? Existe um ensino para buscar corretamente, mas tudo, qualquer lugar, dentro da família, no trabalho, na rua, na vizinhança, nossa vida, o foco deve ser esse. Amém. Né? Instigar. Paulo tem uma passagem que ele fala sobre o povo judeu, né? Nem que seja pela inveja, né? Busquem o Senhor, busquem a Deus. E é exatamente isso aqui eu coloquei uma frase. Ou seja, não é fazer para ser visto, é ser para inevitavelmente ser visto. Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. E Provérbios 13:9, a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Concluindo, Jesus nos ensina com essas duas metáforas, o sal e a luz, algo muito importante. Precisa haver algo notório, distintivo, peculiar a respeito do nosso caráter, se realmente nós somos verdadeiros cristãos. Se desejamos ser reconhecidos como pertencentes a Cristo, como povo de Deus, jamais poderemos passar a vida desocupados, pensando e vivendo como fazem as demais pessoas neste mundo. Temos a graça divina? Então ela precisa ser vista. Amém. Temos o Espírito Santo? Então deve haver fruto. Amém. Temos uma fé salvadora? Então deve haver uma diferença de hábitos e preferências. Que essa palavra possa ecoar no meu e no seu coração, Amém. deixando que cada ensinamento de Jesus transforme o nosso ser de maneira poderosa, de maneira ímpar, porque nós estamos aqui para isso. Temos uma identidade, temos uma função bem clara, definida por quem? Por um coach? Pelo psicólogo? Por Cristo. Amém. Vós, vamos falar junto, vós sois sal, vós sois luz. Isso é o que eu e você nós somos. Amém. Que nós sejamos sal e luz aonde nós estivermos. Amém. Sem titubear. Amém. Que a graça do Senhor, que os ensinamentos do Pai possam fazer eu e você irmos para um outro nível na nossa vida espiritual. Amém? Amém. Vamos orar? Posso só falar uma frase que eu li ontem?
Mas assim, Jesus não morreu numa cruz para que a gente tivesse vida normal. Boa, Marco. Jesus não morreu numa cruz para termos uma vida normal. Entenda-se aí o que é, né? A vida normal. Nós somos um povo particular, especial. Amém? Amém. Vamos orar?